Glória a Deus. Jeremias 42, versículo 1 em diante. Diz assim, versículo 1, capítulo 42 de Jeremias. Amém. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. 2. E disseram a Jeremias o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor. Vamos de novo. E disseram a Jeremias o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. 3. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Amém? Amém. Olha o que esses homens aqui rogam para o profeta Jeremias, para que ele clame a Deus, para que Deus ensine eles nos caminhos em que eles deviam andar. Interessante, né? Porque isso também nós podemos fazer e devemos. Vamos ver aqui. E esses homens conheciam a palavra? Conheciam. Olha só, 42, versículo 1 e 2. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. 2. E disseram a Jeremias o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Como veem os teus olhos. E Jeremias sabia de tudo isso, né? Não precisava nem eles falar. Mas aqui nós vemos que eles confiavam no Senhor? Confiavam. Já sabia que o Senhor falava com o homem? Sabia. Mas quantas vezes o Senhor falou com eles? Quantas vezes? Todas. Muitas vezes. E nós olhamos para a Escritura, nós vemos essa palavra escrita, que o Senhor antigamente falou através dos profetas, né? Hoje já tem nos falado através do nosso próprio Senhor Jesus, né? Para que nós venhamos a aprender a andar nos caminhos que Deus quer. Não é nos caminhos que nós queremos, não, é nos caminhos que nós devemos andar. Esse é o caminho, nos caminhos em que devemos andar. Andar em qual caminho, pastor Raimundo? No caminho bom, no caminho reto, no caminho justo. Não é no caminho dos escarnecedores, dos pecadores, não. No caminho reto, no caminho bom, no caminho justo. E no caminho bom, no caminho reto, no caminho justo, não há nenhuma maldade. Aquele que está no caminho bom, esse anda no caminho bom, e ele não pode fazer nada que é errado. Ele não vai fazer nada que é pecado, né? E aqueles sabiam que Deus falava com o homem. Eles sabiam também que Deus falava com o profeta, que também é homem. E eles viram grandes coisas, porque senão eles nunca iam chamar Jeremias, rogando a Jeremias por essa graça, né? Só que aqui dá para a gente saber que eles não pediam de inteiro o coração, que eles iam deixar Jesus de novo, eles não iam obedecer à verdade. Como hoje também, muitos também não fazem isso, não obedecem. Você pode clamar a Deus por eles,
para Deus ter misericórdia deles? A resposta do Senhor é sempre a mesma, né? Ele vai ter misericórdia de quem ele tiver? Misericórdia. Mas se a pessoa realmente estiver buscando a verdade, certamente a oração daquele que está orando, o Senhor Deus vai ouvir. E aqui, ó, a gente vê claramente aqui que perfeitamente o Senhor ouviu a oração de Jeremias para esses homens. Mas o Senhor sabia o que está no coração deles, como também sabe hoje, e sempre, né, saberá, né? Porque é Deus que criou o homem, então é Deus que criou todas as coisas, então Ele é o Criador, e nós as criaturas, né? Com tudo que Deus fez no mundo, né? Criou nos céus e na terra, e nos mares, né? Tanto as visíveis como as invisíveis. E aqui nós vemos esses homens que pedindo a Jeremias, que Jeremias rogasse ao Senhor por eles, né? Por todo esse resto. Por quê? Porque o resto de Israel era pouca gente que tinha sobrado. Por que sobrou pouca gente? Por causa dos seus pecados. Porque Deus falava com eles de dia e de noite, enviando profetas, os seus servos, e eles não quiseram dar ouvido, né? Como nós bem sabemos, hoje também, se o povo que Deus está chamando, né, e Deus está falando no meio do povo, e o povo der ouvido e fazer, a misericórdia é certa, né? Será alcançado a bênção, como se diz, né? A graça, a benignidade do Senhor que dura para sempre, vai ser com tal, conforme a palavra de Deus, assim a pessoa deve fazer, assim deve executar. Mas não é todos que vão obedecer, e nós sabemos isso. Assim foi com Israel, assim foi com Jerusalém, Judá, né? Assim foi com as 12 tribos. Ah, mas foi todos que desobedeceram? Não foram todos. Assim também é hoje ainda. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós bem sabemos disso, porque Deus chama e vai chamar até o fim. Mas o negócio é com aquele que foi chamado, se ele vai ouvir, se ele vai vir e permanecer na palavra, se ele vai obedecer à verdade. Porque Jesus mesmo já falou, nem todos vão obedecer à verdade. Obedecer tudo que Jesus falou. Ah, pastor, dá para saber tudo que Jesus falou? Claro que dá, senão não falaria. E fala até o dia de hoje, nestes últimos dias, né? Glória a Deus. E aqui nós vemos, no 2 ainda, ó. E disseram a Jeremias o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Olha só a quantidade, hein? Eles sabiam que eles eram numerosos, e agora eles próprios estão vendo com os seus próprios olhos que é muitos poucos moradores. Mas puxa essa atenção para nós hoje na nossa nação. Nós sabemos que morreu muita gente, conforme está escrito, né? Morreu muita gente, mas todavia nós não demos essa falta, não. Nós não podia ver assim e falar assim, ó, morreu tanta gente, nós somos pouca gente agora. Não. Por quê? Porque nós sabemos claramente que não é assim. Porque é Deus que esvazia a terra e Ele também enche a terra. E aquilo comparado com as coisas de Israel aqui, é nada, é fichinha, né? Porque foi os pecados de Israel, os pecados de Jerusalém, é que fizeram com que eles morressem. O que? A desobediência deles. E não foi enfermidade, como se vê hoje, amém? Como se vê naqueles tempos, né? Nesse tempo aqui, ó, não foi enfermidade, não foi fome, e sim os pecados que eles cometeram contra o Senhor. E isso eles estando numa boa, e o Senhor sempre chamando eles a atenção: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, me ouçam, me obedecem.
Isso, até quando? Boa palavra, Danilo. Realmente o Senhor falou isso. Até quando? Por que razão morrereis? E eles não deram ouvido. Eles sabiam que o mal ia tocar neles, mas eles diziam, não estamos nem aí. Nós queremos isso mesmo. É como hoje, né? Nós estamos no livre-arbítrio, vai e morre. Não, nós foi chamado para liberdade, mas liberdade para fazer as coisas de Deus, as coisas certas, as coisas justas. Glória a Deus. E aqui nós vemos, no 2 ainda. E disseram a Jeremias o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. 3. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar. Eles estavam perdidos? Eles sabiam o caminho ou não sabiam? Sabiam, mas não quiseram dar ouvidos. Hoje, quando um pregador ensina a verdade mesmo, eu disse a verdade mesmo. Quando ele ensina, é a própria verdade ensinando, para que a pessoa conheça o caminho em que ela deve andar. Não é no caminho que ela quer andar. Porque no caminho que você quer andar, isso é livre-arbítrio. Como eles falam, né? Nenhum mal vai vir sobre ti. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Mas não. Livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser e não vem nenhum mal para a sua vida. Mas liberdade no Senhor é diferente. Se você fizer errado, você vai responder pelo seu errado, pelo seu erro. Conforme as tuas obras, será o seu pagamento. Tudo pois que o homem plantar, isso mesmo colherá o homem. E isso vale para todos. Não tem idade definida não. Vê que Israel todo pecou. Os filhos também. E aqui nós vemos, no 3, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer, né? Senhor, nos ensina aí nos caminhos em que devemos andar. Senhor, nos ensina aí o que devemos fazer. Devo ir ou fico parado? Vai eu ou eu não vou? Sigo para lá. Sigo para a esquerda ou para a direita? Isso é o Senhor ensinando. É só nós lembrar das guerras que houve em Israel. Na maioria delas, os profetas e os reis que conheciam o Senhor perguntavam para o Senhor. Até Davi, por exemplo, até Davi mesmo: Senhor, vou eu agora ou não vou? Aí o Senhor orientava qual que ia. E aí sempre a vitória era certa. Porque até para fazer guerras, Israel fazia isso e faz ainda. Israel não parte para a guerra sem o Senhor, não. Vocês sabiam disso? Israel, para sair, primeiro eles pedem conversa com o Senhor. Do modo que eles entendem, eles vão. E nós, hein? Que conhecemos o Senhor. É só nós orar e o Senhor ouve. E nós sabemos os caminhos que nós devemos andar, porque isso o Senhor Deus tem nos ensinado. Glória a Deus. Quem é o chamado? Quem é o escolhido? Quem é o predestinado antes da fundação do mundo, que hoje está servindo o Senhor, que o Senhor não o ensinou nos caminhos que deve andar? Quem? Aí eu não sei o que fazer. Como você não sabe? Se você não sabe o que fazer, ora a Deus, clama a Deus e fica quieto, que aí Deus vai mostrar o que vai acontecer. Devemos aprender isso. Glória a Deus.